E hoje aqui no canal do Jonas nós vamos fazer esses 4 pães com apenas 1 quilo de trigo. Essa receita fica uma maravilha, fica super fofinha, uma receita que vocês vão adorar fazer ela. Além de ser super fácil. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa receita do nosso pão de forma caseiro aqui. Essa receita vai render de 3 a 4 pães. Nós vamos utilizar aqui 80 gramas de açúcar, equivalente a 4 colheres de sopa. Aqui tem um ovo inteiro e uma clara. Nós vamos utilizar também, aqui tem 50 ml de óleo de soja, pode ser azeite também. 1 kg aproximadamente de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, que equivale a um envelope, 20 gramas de sal e 500 ml de água. Para começar a nossa receita aqui, nós vamos pegar um pouco da farinha de trigo para misturar com o fermento. Eu sempre começo assim os meus pães, porque ativa melhor o fermento. Vou colocando a farinha aqui, sempre aos poucos, não precisa colocar de uma vez só, para misturar com o fermento. Eu vou misturar um pouquinho aqui, venho com um pouco da água, para fazer uma misturinha aqui. Fazendo isso daqui, o seu fermento vai criar força, o seu pão crescer melhor. Colocando água até misturar bem. Como esse fermento é instantâneo, a gente já coloca aqui e já pode dar continuidade na receita. Chegou esse ponto aqui, o seu fermento já está começando a ficar ativo. Você vem com mais um pouquinho de água aqui. Mistura mais um pouquinho. Na mesma hora que você já vai dissolvendo aqui, o fermento já vai formando bolha na massa. Você vem aqui com mais farinha, colocando farinha e vai misturando. Parece que não vai dar certo aqui no começo, né? Mas depois dá certinho a massa. Misturando. Quando você vê que ficou mais pesada aqui a massa, você vem com mais água. No começo sempre assim, né? Mesclando a água com a farinha. A água morna aqui, você vê que ela já saiu, a temperatura de fria já está no ponto essa água aqui. É só ver assim que você aqueceu e ela tirou a temperatura normal, já está no ponto. Não pode aquecer muito, senão você não deixa seu fermento ativo. Vamos fazendo assim até colocar toda a água aqui. Tudo bem dissolvido aqui, o fermento com a farinha já está bem misturado. Eu vou colocar mais um pouco de farinha. Agora, que já está um pouco misturado aqui, nós vamos colocar o ovo inteiro e uma clara para misturar aqui. Tudo aqui nessa receita tem que ficar bem homogêneo, não pode deixar de misturar bem. Isso daqui ajuda muito na hora de sovar o pão, na hora do pão for para crescer, ele vai crescer bem certinho, não vai ter cheiro de nada. Misturou tudo aqui, vem com mais farinha. Vocês repararam que aqui ainda não coloquei nem o açúcar? Porque o começo do pão, eu sempre faço assim, ele fica melhor a ativação só com a farinha, os ovos, depois o açúcar e o resto dos ingredientes. E agora eu venho com o açúcar. Esse açúcar aqui que eu estou usando é o cristal, mas é a mesma medida, pode ser do refinado. Vou misturando assim, para deixar a gordura e o sal por último. Quando você faz a massa assim e deixa por último o sal, o fermento fica bem forte e o sal dá o equilíbrio da massa. Agora eu vou colocar o óleo. Nessa parte aqui a massa fica um pouco mais firme. Venho com mais um pouco de farinha. Agora já está chegando bem no ponto da massa. Tá firme já, quase no ponto de sol. Mas ainda não foi o sal aqui. Chegou nesse ponto aqui, a gente vai colocar o sal. O sal é o último ingrediente que vai aqui no nosso pão. Misturei bem aqui. A gente vai começar a colocar a farinha para chegar no ponto de sol. Vai colocar uns pouquinhos da farinha. Já coloquei a farinha aqui para começar a misturar com as mãos. Começar a sovar também. Só vai dobrando assim a massa para dar o ponto certinho aqui. Misturando, puxando assim dos cantinhos para limpar a vasilha, dá o ponto correto aqui. Vai dobrando assim, vai dar certinho. Começou a grudar assim nas mãos, você vem com um pouquinho de farinha. Pega a farinha, coloca aqui e vai dobrando a massa. Grudou toda a sua massa aqui da vasilha, nós vamos dar continuidade na bancada nela. Venha com um pouquinho de farinha aqui por baixo, para ir dobrando a massa. Isso aqui você já está começando a sovar a massa. Vai fazendo assim, para dar o ponto nela. Quando ela não pedir farinha mais, você vai sovar ela por 20 minutos. Pode passar no cilindro também. Vai dobrando assim que ela já vai fazendo a sova. Não coloca muita farinha aqui para não ficar ressecada a sua massa. Sempre de pouquinho em pouquinho. Estão vendo aqui como ela não gruda mais na bancada? Sempre fazendo assim, pessoal. Dobra lá e puxa aqui a massa. Começou a pegar um pouquinho, você vem com farinha. É assim durante a sova inteira do pão, até dar o tempo certo aqui da sova. Aqui a massa está com quase 10 minutos de sova. Olha só como ela vai ficando bem lisa já. Mudando a consistência dela. Vai ficando bem lisa a massa.
E assim tá a nossa massa agora aqui. A farinha foi quase toda, sobrou só umas 10 gramas aqui. Para terminar de misturar ela aqui, que essa massa aqui agora nós já vamos repartir para poder montar os pães. A massa já chegou no ponto correto, então eu vou tirar pães de 430, 450 gramas, vai dar de 3 a 4 pães. 430 gramas cada pão. Tirei as medidas aqui dos pães, vou apertar assim um pouquinho para deixar um pouquinho aqui na farinha. Assim ele já vai descansando também um pouquinho, pra gente esticar ele. Modeladinho assim, para ele dar uma descansada aqui. Minha forma já tá untada com óleo, só no fundo, não precisa untar a forma inteira. Agora eu vou pegar um pouquinho de farinha, abrindo assim para ela ficar bem fininha, para você enrolar. Isso daqui também é uma continuidade da sova do pão. Esse esticamento aqui com o cilindro. A massa vai indo lá, vai ficando bem fininha. Vai esticando aqui para você modelar. Chegou esse ponto aqui, você começa a dobrar ela ali na pontinha. Vai dobrando e vai dando uma puxada assim, para formar o seu pão. E aqui finaliza esse pedacinho que ficou. E segue o mesmo ritmo aqui, ó. Você vai fazendo assim, vai abrindo aqui a massa. Já terminei de modelar os pães. Agora a gente vai deixar eles crescerem por mais ou menos uns 45 minutos, uma hora. Eu vou cobrir com um pano assim, para deixar eles bem cobertos aqui. Venho com um plástico, para ele não ressecar a massa e dar o calor para a fermentação. E venho com outro pano por cima, para poder segurar aqui coberto. Deixa descansar assim, coberto. Fecha aqui, abaixa ali, para ele poder crescer assim. Deixando assim mais ou menos uns 45 minutos, eu volto aqui para mostrar a fermentação dele como ficou. Depois de uma hora os pães vão estar assim. Cresceram. Aqui a forma eu untei só com óleo, a parte de baixo. Eu vou passar a gema aqui para levar para assar. Eu vou usar a gema pura aqui. Se quiser passar com leite, também pode misturar. Eu prefiro assim. A gema aqui vai fazer seu pão assar mais rápido. No forno eu vou usar forno a 200 graus por mais ou menos uns 35 minutos. Esse pão vai estar assado. Só ir passando a gema aqui para deixar bem douradinho, para poder levar ao forno. Terminei de passar a gema, agora é só levar ao forno para assar. E olha só, pessoal, como que ficou o pão. Esse pão assou por 35 minutos, em forno a 220 graus. Cara, é uma maravilha esses pães aqui, com apenas 1 kg de trigo. E assim ficam os pães bem dourados, uma receita muito boa. Vamos ver como ele ficou por dentro aqui? Cortar quentinho, assim, com o pão quentinho, assim, gostoso. Olha só como que ele fica. Que massa perfeita. Tá vendo que maravilha? E essa foi a receita de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like e ativar as notificações. Até a próxima receita!